Olá, olá, bom dia, garotada do sexto ano. Aqui é o professor Newton de História, certo? Queridos, sexto ano da Escola Mestre Jesus, né? Espero que vocês estejam bem, todos com saúde e que esse ano acabe logo, acabe logo essa pandemia e que a gente possa voltar às nossas aulas presenciais. Tenho certeza que essa é a vontade de vocês também, né? Espero que sim, né? Porque não é possível vocês estarem felizes em casa esse tempo todo. Queridos, vamos começar hoje o nosso capítulo 14 do módulo 4, certo? Renascimento comercial e urbano. Antes da gente começar a falar basicamente do renascimento comercial e urbano, é preciso a gente entender o que é renascimento. Renascimento, obviamente, é derivação da palavra renascer, que é o mesmo que nascer de novo. Então, renascer é algo que existiu, por algum motivo se enfraqueceu ou morreu e depois ele renasce, ele ressurge, certo? A partir dessa nossa pré-análise sobre o que seria o renascimento, a gente vai entender o seguinte. Lembra que quando a gente falou de Império Romano, crise do Império Romano, mais precisamente, eu expliquei para vocês que no processo de crise do Império Romano ocorreram as invasões germânicas, certo? Ocorreram as invasões germânicas, como Roma não estava fazendo guerra, não estava conseguindo escravos, como Roma não fazia guerra, não conseguia escravos, nós vamos ter uma diminuição na mão de obra escrava, e quem produzia alimento dentro do Império Romano eram os escravos. Se o número de escravos estava diminuindo, então a produção de alimentos também iria diminuir. Esse alimento era produzido nos centros urbanos? Não. Esse alimento era produzido nas áreas rurais, certo? Então, esse alimento era produzido na área rural. O excedente era levado para as cidades, para os centros urbanos, para serem comercializados. Beleza? Então, presta atenção. Se o nosso número de escravos está diminuindo, então, obviamente, a produção vai diminuir. Se a produção vai diminuir, vai ter menos excesso de produção para ser vendido nos centros urbanos. E quanto menor a quantidade de um produto para ser vendido, mais caro ele fica. Certo, gente? Quanto menor a quantidade de um produto para ser vendido, mais caro ele fica. Ultimamente, nós tivemos aí um disparo no preço do arroz. Por quê? Porque a quantidade estava baixa para a quantidade de gente que precisa comprar arroz. Toda a população, né? Então a gente tem um cenário onde os centros urbanos do Império Romano agora estão com pouca comida porque a produtividade está baixa e com muita violência por causa das invasões germânicas. Muitas pessoas, percebendo essas condições, fizeram o quê? Saíram dos centros urbanos e foram para o campo, procurar lá melhores condições de vida. Procurar lá eles se aliaram aos donos das terras. Lembra, os donos das terras estavam com poucos escravos, então quando aparecem as pessoas que saíram da cidade para ir para o campo para trabalhar para eles, não como escravos, tá? É um outro sistema que nós já falamos, como funcionava a produção durante a Idade Média, né? Os servos e tudo mais, aquela troca de produtos, que eu acho que foi na nossa última aula, inclusive, que a gente falou sobre isso, última ou penúltima aula. Então a gente tem meio que a cidade ficando vazia. As pessoas saem da cidade para viver no campo. Então é nesse momento que a gente tem o centro urbano se enfraquecendo, certo? Então, durante o Império Romano, nós tivemos, durante o período romano, os centros urbanos muito ativos, o comércio muito ativo dentro do Império Romano, entre as províncias do Império Romano, só que agora, por causa dessa crise, os centros urbanos se esvaziaram. O comércio se enfraqueceu, até porque era muito arriscado comercializar por causa dos assaltos que ocorriam nas estradas. Então nós vamos ter o enfraquecimento do comércio e dos centros urbanos. Prestem atenção que eu falei enfraquecimento, não falei desaparecimento. Significa que vai enfraquecer, mas não vai morrer, certo? Então, quando a gente fala aqui nesse assunto renascimento comercial e urbano, a gente está se referindo àqueles centros urbanos, aquele comércio que enfraqueceu lá no final do Império Romano
E aí veio o sistema feudal, e agora a gente vai ver que esse comércio, esse centro urbano, eles vão reaparecer, vão começar a ganhar importância novamente. Então, nesse capítulo, a gente vai explicar, vamos tentar compreender os fatores que favorecem para que ocorra esse renascimento do comércio, esse renascimento dos centros urbanos, tá? Então, queridos, olha só, a partir aí do ano 1000, a Europa vai viver um período de relativa tranquilidade. O que significa isso? Não vamos ter muitos conflitos, não vamos ter muitas guerras. O fato de viver uma certa tranquilidade vai fazer com que morria muita gente nas guerras. Então, se não tem guerra, não vamos ter morte. Então, nós vamos ter um aumento do número de pessoas, um aumento dos habitantes. A produção agrícola também vai aumentar. Então, parte dessa população vai retomar a vida nos centros urbanos. O comércio vai voltar a florescer, principalmente em razão das cruzadas, que nós vamos estudar mais para frente o que foram as cruzadas e a importância dessas cruzadas nesse processo de renascimento cultural e urbano. Certo? Então, olha só, queridos, vai lá para o seu livro, pegue o seu livro de história na página 17. Lá você vai encontrar o seguinte título: Aperfeiçoamento das técnicas agrícolas. Sem dúvida, queridos, isso foi muito importante para esse crescimento da agricultura, esse crescimento da população, que depois vai favorecer o renascimento dos centros urbanos e o renascimento do comércio. Então vamos entender um pouco no que é que essas imagens que eu coloquei para vocês auxiliou nesse processo. Então olha só, gente, a partir do século XI, as epidemias aí, né, que assolavam muita população europeia, doenças, que chamado de peste, né? Vamos ter também algumas pragas no cultivo e tudo mais. Essas epidemias aí, né, elas vão diminuir a partir do século XI. As grandes invasões que a gente viu lá no início do processo de crise do Império Romano, elas também vão diminuir. Os camponeses vão passar a cultivar em áreas que tinham sido abandonadas por seus donos, e isso vai começar a favorecer o crescimento populacional. Mais uma vez, crescimento populacional esse, olha só, se as pessoas não estão morrendo de doenças, não como antes, não significa que ninguém morria de doença naquele período, tá, gente? Estou dizendo que não como antes. Se o número de epidemias diminuiu, então menos pessoas vão morrer dessas doenças. Se o número de guerras, de conflito diminuiu, então poucas pessoas vão morrer de guerras por causa de guerras, né? Se os camponeses estão cultivando em áreas maiores, áreas que foram abandonadas, então você vai ter alimento para toda essa população que está crescendo. As pessoas estão morrendo menos se comparado a períodos anteriores, entenderam? É por isso que a gente começa a ter um crescimento populacional. Então, aquele modo de vida do feudo, isolado, autossuficiente, ou seja, que produzia tudo que eles precisavam. Na verdade, não era tudo, tá, gente? Era o essencial. Eles produziam o essencial que eles precisavam para a sua sobrevivência. Começou a se transformar pouco a pouco. Nós vamos ter o aparecimento de novas ferramentas, né? Por exemplo, no século XI, a gente começa a ter aí algumas dessas ferramentas vão aparecer, inclusive pela questão da troca de conhecimento com povos do Oriente. Então nós vamos ter uma ligação de comércio entre esses grupos, tá? Outras inovações vão ser possíveis graças ao trabalho com ferro nas aldeias, porque quando tinham as guerras, né, durante o período das invasões dos bárbaros, o ferro, gente, ele era empregado restritamente para a fabricação de armaduras, de espadas, né, para lutar nessas batalhas. Como não estava mais tendo guerras, não estava mais tendo as invasões, então não tinha mais necessidade de guardar esse ferro para fabricar esses armamentos. Então os habitantes das aldeias vão passar a usar esse ferro para fabricar ferramentas, né, que eles vão utilizar na produção agrícola.
ferramentas como arados, enxadas, foices, tá? E aí, com a utilização do ferro, vai deixar mais dinâmica essa produção. Eles vão conseguir trabalhar mais, tá? São utensílios que agora são mais resistentes do que aqueles que eles utilizavam, que era produzido de madeira. Então, eles conseguem ampliar essa produção. A charrua é isso aqui, ó. Esse objetinho aqui, onde ele prendia isso aqui no animal, que ia puxar. E aí, o camarada ia aqui, ó. Ele prendia aqui no animal, sei lá, um boi. Tá aqui o boi. O chifre do boi. Tá? E aí o boi puxava... faltou um rabo do boi. O boi puxava aqui esse instrumento. Aí o instrumento entrava na área já. Entrava na terra e ia dividindo a terra para um lado e para o outro, abrindo espécie de valas aqui, tá? E aí aqui atrás segurava aqui o camponês. Tem aqui o camponês. Tá? E aí atrás vem outra figurinha que vem jogando as sementes aqui nessa terra que está abrindo aqui, tá? É assim que era o trabalho utilizado, que eles faziam com aí a charrua, é esse arado aí. Então ela foi melhorada, também foi utilizado metal nela, o que intensificou, que deu mais força para esse arado e acabou intensificando a utilização dele, né? Às vezes eles colocavam bois, cavalos para estar puxando isso daí. Então a produtividade no campo aumentou e muito, né? Porque a charrua removia a terra aí com maior rapidez, né? Fazia perfurações, né, mais profundas, e aí eles acabavam perdendo menos sementes nessa produção. Tá? Inclusive na página 17 de vocês tem uma imagem aí da Idade Média de como era utilizado a charrua, tá? Então, gente, além dessas novas ferramentas de metal, além da charrua, a gente vai ter também ideias que vão ter como objetivo um melhor aproveitamento da terra, né? Na hora de produzir, na hora de plantar. Por exemplo, os camponeses eles vão passar a utilizar um sistema que eles vão chamar de sistema trienal de plantio, que está aí na imagem para vocês, bem aqui nessa imagem, ó. Você vai entender como funcionava, bem aqui, ó, como funcionava esse sistema trienal. Olha só, a terra passou a ser dividida em 3 partes, enquanto uma parte descansava, ou seja, eles não plantavam nada, nas outras 2 eles cultivavam cereais, cultivavam legumes, por exemplo. A cada safra, cada colheita, os terrenos eram alternados. Então eu coloquei aqui para vocês, ó. Primeiro cultivo, trigo, vou botar um T aqui. O segundo cultivo, outro cereal, sei lá, trigo, vou botar arroz. Nem sei se vocês faziam, vou botar arroz. E aqui a verde descansava. Então o primeiro ano era desse jeito. No segundo ano, olha como vai rodando. Por isso o sistema trienal, tá? Quando chega o segundo ano, você já tem aqui uma troca, tá? Então aqui que já vai ser a área de descanso. Quanto aos outros, você vai produzir os cereais. Aí depois muda de novo. Isso daí, gente, essa forma de produção vai permitir que o solo se regenere, descanse, não fique empobrecido, tá? Então em 3 anos toda a área cultivada estava renovada. E assim eles iam aumentando a produção agrícola, tá? Então a gente tem aí esses fatores e tem outros fatores que vão somar também, como isso aqui, ó, a utilização de moinhos movidos a água. Os moinhos eles eram utilizados para moer, né? Moer cereais. Muitos cereais eles não podem ser consumidos, não são consumidos da maneira com que eles são extraídos da natureza, né? Da maneira que eles são colhidos. Então eles precisam ser moídos, até virar uma farinha para aí sim ser consumido. Então esse moinho movimentado aí por água, né? Movido a água,
Na verdade, ele acelerava muito esse processo de moagem e ele vai possibilitar com que essa grande produção seja estocada em maior quantidade de alimento. Então, presta atenção que quando a gente falou da crise do Império Romano, a gente viu que nós tivemos um desgaste nos centros urbanos porque a quantidade de comida estava baixa porque não estavam produzindo excedente, então o comércio diminuiu. Porém, agora vocês estão percebendo que a partir de toda a utilização dessas ferramentas e tudo mais, dos moinhos, da charrua, nós vamos da produção trienal, né? Nós vamos ter um aumento da produção. Isso significa que vai ter excedente. Gente, o que é excedente? Se você ainda não percebeu, excedente é o excesso, é o que sobra. Então, por exemplo, olha só. Vou fazer um exemplo aqui para vocês. No Império Romano, o campo produzia uma parte para subsistência e a outra parte era o excedente. O excedente eles levavam para ser vendido nas cidades. Quando a gente chega na crise do Império Romano, a produção fica sem excedente, a produção diminui. Então, tudo que eles produzem acaba virando para o seu sustento, para a sua subsistência. Durante o feudalismo, era assim que eles viviam. Só que agora você percebeu que teve um aumento na produção de alimentos de novo. Se tem um aumento na produção de alimentos, então mais uma vez nós vamos ter produção de excedente. O que é que a gente faz com o excedente? A gente vende. Então o comércio ele vai renascer. Entenderam? Eles vão acumular excedentes e esses excedentes eles vão levar para os núcleos urbanos para comercializar, para vender. Não adianta ficar com excedente de produto agrícola porque estraga. Então, o que sobra, eles vão tentar comercializar. Então, eles acabam criando uma circulação de mercadorias entre feudos. E é essa circulação que vai favorecer aí, o ressurgimento do comércio e também vai favorecer atividades artesanais. Né? Por quê? Os camaradas estão percebendo que tem uma maior circulação de pessoas com produtos agrícolas, eles começam a fazer seu artesanato para ver se conseguem comercializar também. Ok? Queridos, o que nós tínhamos para conversar hoje era isso, espero que vocês tenham entendido. Fica hoje para vocês exercício da página 18, tá? Exercício, página 18. Deixa eu ver se é só essa daí, certo? Resolvam, enviem para mim, fiquem com Deus e até a próxima aula.